1938, Rio de Janeiro, aula inaugural de Mário de Andrade como professor de Filosofia e História da Arte da Universidade do Distrito Federal do Rio de Janeiro. O artista e o artesão. Que a arte na realidade não se aprende. Existe, é certo, dentro da arte, um elemento, o material, que é necessário pôr em ação, mover, para que a obra de arte se faça. Mas nos processos de movimentar o material, a arte se confunde quase inteiramente com o artesanato. Pelo menos naquilo que se aprende. Afirmemos sem discutir por enquanto que todo artista tem de ser ao mesmo tempo artesão. Isso me parece incontestável. E se um artista é verdadeiramente artista, quero dizer, está consciente do seu destino e da missão que se deu para cumprir no mundo, ele chegará fatalmente àquela verdade de que em arte o que existe de principal é a obra de arte. O artesanato é uma parte da técnica da arte, a mais desprezada, infelizmente. Mas a técnica da arte não se resume no artesanato. O artesanato é a parte da técnica que se pode ensinar. Mas há uma parte da técnica da arte que é, por assim dizer, a objetivação, a concretização de uma verdade interior do artista. Esta parte da técnica obedece os segredos, caprichos e imperativos do ser subjetivo em tudo o que ele é, como indivíduo e como ser social. A proposta dessa videoaula é apresentar os elementos, alguns dos elementos necessários para a construção de uma cena narrativa. Então, antes dessa apresentação demonstrada, eu acho importante dizer um pouco sobre esse teatro narrativo brasileiro que está presente fortemente nesse nosso tempo de agora, no teatro conhecido, chamado teatro de grupo. Então, esse teatro que eu apresento agora é um teatro desenvolvido pela prática dentro de uma companhia. E que, então, existe, a partir dessa prática, a construção de uma linguagem que tem uma finalidade. Então, são esses pontos que a gente vai tratar hoje. Esse teatro que eu chamo de teatro narrativo brasileiro, ele tem o seu nascedor no teatro épico. Eu diria nos procedimentos do teatro épico, mas que a sua finalidade é de trazer uma experiência para o tempo do agora. Então, que sentido tem tudo isso agora? E o sentido primordial é esse encontro com o espectador. Essa maneira de desvendar a linguagem na cara do espectador, frente ao espectador, e com isso pedir claramente essa participação para que o evento teatral aconteça. Como assim? Isso difere muito do teatro dramático, né? Então a gente sabe que tem essa definição do teatro que teria essa tal quarta parede, assim como a televisão, muitas vezes o cinema, onde eu sou um espectador passivo da cena que acontece. Eu aprecio aquilo que acontece. Nesse teatro, que tem esse nascedor, o teatro épico, mas que tem uma função agora, no agora, é primordial que o público entenda que ele está nessa participação, que ele está nessa composição. Para isso, existe a figura do narrador, que muitas vezes entra para apresentar a história, para apresentar o que está em jogo, para apresentar o pensamento daquele grupo a respeito da realidade.
Então, é sobre isso que a gente vai falar, que eu vou falar. É sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre essa relação, quase que dizendo, você vem comigo, público, nesse pensamento, e eu vou conversar com você de um assunto através do teatro. Então, dessa maneira, eu vou arrumar essa função, vou arranjar esse lugar para essa função de discussão. Então, quais seriam essas características agora, desse teatro produzido agora, que tem uma função nessa realidade, mas que vem de uma preocupação que a gente já identifica no teatro épico e, posteriormente, no teatro dialético, né? Aí eu estou falando claramente da figura do Brecht, né? Nesse impulso, né? Que a gente traduz de outras formas, né? Então, esse teatro narrativo começa assim, com um narrador que se apresenta para a plateia no seu tempo, trazendo um assunto a ser tratado, pedindo um acordo entre essas duas partes. E a partir daí fica claro de que a plateia está envolvida nesse jogo. Com isso, a forma de contar e a imaginação do público vai construir esse lugar, essa atmosfera, esse tempo, esse ambiente da história que é contada. Então, nesse teatro narrativo brasileiro, a gente não tem um cenário, a gente não tem as dicas de visuais das coisas como estão. A gente constrói isso a partir do quê? Da palavra, do que está sendo dito, e também da minha ação, artista, ator, atriz, da minha ação em relação a esse espaço. Portanto, para a realização dessa narrativa, da construção dessa história, existem elementos técnicos que podem ser experimentados e que ajudam na construção desse universo, dessa história e da intenção por trás dessa história. São esses elementos. A visualização, que está diretamente ligado, né, a visualização que está diretamente ligada com a maneira com que eu olho, se aquilo é distante, se aquilo está perto, se aquilo está longe, lá embaixo, se aquilo está lá em cima e toma o espaço todo. Quer dizer, o meu olhar é responsável em guiar ou em compartilhar com essa plateia o que está sendo guiado. E essa relação do olhar, ela interfere diretamente no corpo. Como é que o corpo realiza, juntamente com esse olhar, essa presença, essa ação no espaço que vai determinar esse ambiente, que vai determinar a história, que vai determinar o que está por trás da história. Então, assim, essa ação física, como é que eu interfiro? Então, se eu olho lentamente para a câmera agora, eu posso trazer um suspense. Se eu olho rápido, eu posso trazer uma surpresa. Quer dizer, a qualidade do movimento físico nesse espaço, a maneira com que eu olho, ela vai determinar a história, a atmosfera da história, essa relação do que está sendo contado e aí complementado, claro, pela experiência de vida de quem está vendo. Então esse seria o primeiro elemento, a visualização e a interferência física nesse espaço. Outro elemento importante na cena narrativa é a manipulação dos objetos. Um objeto ele pode determinar diversas coisas. Então, por exemplo, eu posso falar assim, no caso eu vou usar o meu corpo, né, como partes do corpo como um elemento. Eu posso dizer assim, João e Maria. João e Maria eram irmãos e os dois caminhavam pela floresta. Aí um dia eles viram uma casa lá longe. Então eu transfiro algo que está no plano
quase que observando, né, desse narrador que conta, e eu mesma me transformo nesse elemento. Então, assim, essa transferência do mínimo para o máximo, de algo que está fora, um objeto, uma parte do corpo, como eu fiz agora, para eu passo a ser como personagem, é um elemento determinante nessa construção narrativa. Então, por exemplo, eu posso dizer, eu tenho livros. Isso é um objeto muito claro, esse livro. Mas a partir da minha narrativa, ele pode receber outra função que vai me ajudar a contar essa história, construir essa história. Então, eu posso transformar esse objeto em outras coisas. E a minha crença em cena de que esse objeto, por exemplo, se transformou numa casa, e essa casa começou a tremer, a tremer, a tremer, e aí eu posso agora estar lendo a história da casa aqui dentro, enfim, eu transformo esse objeto em outra coisa, esse elemento ganha outro significado, ele também, observado pela plateia, traz da plateia essa prática, pede à plateia essa confiança imaginária, essa cumplicidade imaginária de transformar um objeto para que a história seja contada, seja visualizada. E o terceiro elemento para a construção dessa cena narrativa é a triangulação. A triangulação é uma coisa muito usada pelo palhaço no circo, né? Quando a gente observa o palhaço no circo, ele o tempo todo ele está pedindo para o espectador para que ele seja cúmplice das ações que ele realiza ali na frente do espectador. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, você está vendo? Eu vou chupar meu dedão no pé, ó. Vou chupar, você está vendo aí, ó? Vai ser agora. Quer dizer, esse ato de eu olhar para o lugar onde eu vou realizar minha ação, olhar para o público e falar, ó, vai acontecer agora. Então, esse colocar a plateia faz com que o tempo todo fale. O que eu estou fazendo aqui é interessado para você, o que eu estou fazendo aqui vai fazer sentido se você, com o seu pensamento, complementar esse acontecimento, esse evento. Ele só existe com a sua participação, isso está claro. O tempo todo isso está evidente. Então, esse movimento onde eu observo e conto, vou pegar. Eu peguei. Olha, interessante. Então, esse movimento de olhar a plateia, de pontuar, vamos chamar assim, o que eu estou fazendo com a participação de quem está vendo é o elemento da triangulação. Quando eu utilizo esses elementos para essa construção dessa cena narrativa, é como se o artista, por mais que represente vários personagens, que o teatro narrativo dá essa possibilidade, é como se o artista se desnudasse no sentido de existe atrás dele um ponto de vista que eu quero dividir com essa plateia. Essa história tem partido. Essa história tem função na realidade. E dessa forma eu redimensiono o sentido do fazer teatral. O fazer teatral não diz respeito a mim, apenas a artista, atriz. O fazer teatral tem a ver com as relações. Possivelmente, para falar dessa realidade, também as relações humanas. É isso que está em jogo. Então, para isso, a participação da plateia, ela é ativa, ela é comprometida, ela é criativa. E dessa forma, dessa conjunção de fatores, ela pode sim interferir na realidade e se tornar transformadora.
para compor a cena narrativa, né, essa fusão desses elementos, essa composição dos elementos, eu demonstro aqui um pouco a partir do espetáculo Manuela, esses elementos, eles em ação, né? Então, o espetáculo Manuela é sim uma narrativa, um ponto de vista feminino, é a narrativa de uma máquina de escrever, né? O narrador é a narradora, né? Essa figura é a máquina de escrever. É uma história de amizade entre um escritor e a sua máquina, no caso entre o Mário de Andrade e a Manuela, que tem esse nome, Manuela, em homenagem ao escritor Manuel Bandeira. Então, para a construção dessa narrativa, ela vai contando a experiência de vida, de observação da vida e da poética desse escritor. Então, a partir dessa manipulação de objetos, eu vou construir essa narrativa. Então, a Manuela conta a história desse escritor, então, os elementos que compõem a vida dele. Então, nós temos os livros, a correspondência, o chapéu que usa nas viagens, que sai por aí olhando o país, e o seu óculos. Então, a partir da manipulação, todos esses objetos podem ser ressignificados. Então, eu posso ser um escritor que lê, eu posso ser de outra forma, esse escritor, de uma outra maneira, né, ele vai assumindo diversas formas de estar nessa narrativa. Então, eu vou utilizar agora o trecho do Macunaíma para trabalhar esses três elementos: visualização, manipulação de objeto e triangulação. O que eu faço aqui e o que eu participo com a plateia. De repente, Macunaíma parou, riscando a noite do silêncio num gesto imenso de alerta. Os outros estancaram. Não se escutava nada. Porém, Macunaíma sussurrou. Tem coisa. Era assim, mãe do mato. Macunaíma se atirou para cima dela para brincar. Se não queria, fez flecha de lança tridente enquanto Macunaíma puxava da Pajaú. Foi um pega tremendo. E por debaixo das copadas reboavam os berros dos briguentos, diminuindo de medo o corpo dos passarinhos. O herói apanhava, já recebendo um soco no nariz de fazer sangue e um lapo fundo de tiara no rabo. Aí caminhava. Não tinha nem um arranhãozinho, e cada gesto que fazia era mais sangue que voava do corpo do herói, soltando berros formidando que diminuía de medo o corpo dos passarinhos. Afinal, se vendo que estava nas amarelas, porque não podia mais com a Icamiaba, o herói deitou fugindo, chamando pelos manos. Me acudam! Me acudam, senão eu mato! Os manos vieram. Agarraram-se por detrás. Manape trançou os braços dela enquanto Jiguê, com a Murucu, dava-lhe uma porrada no coco. A Icamiaba caiu sem auxílio nas samambaias da serrapilheira. E quando ficou bem imóvel, Macunaíma se aproximou e brincou com a mãe do mato. Vieram então cajandaias, muitos periquitos, papagaios, tuins, saudar Macunaíma, o novo imperador do Mato Virgem. Também um momento, ainda da Manuela, onde eu executo essa
manipulação e ressignificação dos objetos, né? Então, nesse momento, o escritor parte de viagem e ela, então, está entre as bagagens, escondida, viajando junto com ele. E ela diz assim: se ele pudesse me ouvir, boa viagem, meu amigo! E ele diria: não deixa passar nada, anota. Isso se ele pudesse me ouvir, mas eu estava clandestina. Foi a primeira vez que eu vi o mar. Imenso, enorme, eterno. E chegamos em terra. E era um balanço só, o ritmo do automóvel ditado pelo chão batido da cerca, árvores sem dedos, bocas sem destino, animais sem providência, tudo visto da janela do automóvel, era uma feiura. Então, ainda nessa exemplificação do objeto, né, que significa, que dá essa relação do narrador se transformar em algo, a partir da maneira com que ele se relaciona com o objeto, é um elemento que compõe esse teatro narrativo. Eu posso dizer que o escritor é representado por esse óculos. Então, eu sou o escritor e, num determinado momento, o próprio óculos passa a ser esse escritor. Ou o fato de eu estar com ele, eu passo a ser o escritor. Tirando, eu volto a ser o narrador. Isso pode ser um mecanismo que demonstra a presença de duas figuras, né, que são necessárias nesse caso para contar a história. Por exemplo, agora o escritor. Carlos, mais para frente você fala em apertado dilema, nacionalismo ou universalismo? O nacionalismo convém às massas, o universalismo convém às elites. Tudo errado. Primeiro, não existe essa oposição entre nacionalismo e universalismo. O que existe é um mau nacionalismo, o nacionalismo exótico, o Brasil para os brasileiros. Nacionalismo quer simplesmente dizer ser nacional, o que mais simplesmente ainda significa ser. Ninguém que seja verdadeiramente deixará de ser nacional. E de que maneira podemos contribuir para a grandeza da humanidade? É sendo franceses e alemães? Não. Porque isso já está na humanidade. O nosso contingente tem de ser brasileiro. O dia em que formos eternamente brasileiros, e só brasileiros, a humanidade estará rica de uma nova raça. Rica de uma nova combinação de acordes humanos. As raças são acordes musicais. O dia em que realizarmos o nosso acorde, então seremos usados na harmonia da civilização. Me compreende bem? Eu não sei se eu compreendo bem. Ele falava do homem dessa terra, de como ele se relaciona com ela, sofre as suas influências e cria a sua própria língua. Isso eu compreendi. Compreendo agora. E o poema era um comprometimento com essa causa. Um verdadeiro poema nacional. E pegou continuando. Trata-se de uma estilização culta da linguagem popular, da roça, da cidade. Ele falava sério. Manuela, escreve clã com ele, eu quero nacionalizar a palavra. E o mínimo de vírgulas possível. Vírgula, sabes, na maior parte das vezes é preconceito do gramático. Esse trabalho da construção da cena narrativa que eu apresentei hoje, é fundamental dizer que ele é fruto de uma prática ao longo do tempo, dentro de uma companhia.
Então, há 19 anos eu pertenço à Companhia do Feijão, onde o teatro narrativo é desenvolvido enquanto uma linguagem, buscando uma metodologia de ser, de executar, com uma finalidade muito clara, que é esse embate com a realidade. É uma forma, a arte sendo uma forma de interferir, de se manifestar nesse encontro artista-plateia na realidade. E é importante dizer também que esses elementos todos, eles estão a serviço de uma dramaturgia própria, autoral. Então, assim, a gente tem sim bons exemplos, para a construção. O fato de escrever uma obra no seu tempo, ela está sim sendo influenciada pelo que foi e o que será do mundo, Mas é importante dizer que esses elementos estão a serviço da construção desse pensamento através de uma dramaturgia dos tempos de agora. E isso é realizado sim pelo teatro de grupo, é fortemente fruto de políticas públicas, muitas vezes conquistas da própria classe artística. Então é importante dizer que é uma experimentação contemporânea diretamente ligada com a nossa realidade. Então assim a gente volta a pensar que o teatro tem uma função na sociedade. Ele observa, ele traz à tona, ele propicia a crítica das relações humanas. Então, o fazer teatral, ele tem sim um partido a ser tomado. E isso gera uma linguagem.